Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Almoço com Odonto. Eu sou Débora Heller e aqui eu te ensino a ter um diagnóstico ainda mais eficiente através da saliva. Muito feliz em falar hoje com vocês sobre esse tema tão importante que eu acho que, assim, ó, é o que vocês mais me perguntam. Vocês me perguntam, o primeiro acho que é como diagnostica a boca seca. E daí a segunda pergunta que eu mais recebo é como se trata, né? Como tratar, como decidir o melhor tratamento para a boca seca, e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tudo que é falado aqui, deixando claro, é sempre embasado em evidências científicas e é sempre para te ajudar, dentista, a levar ainda mais saúde para os seus pacientes. Bom, para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, já dá um like para dizer, ó, Débora, estou chegando, mas estou gostando. Já começa a seguir aqui o meu canal do YouTube. Meu objetivo, a minha missão é levar esse conhecimento sobre saliva, sobre diagnóstico salivar para dentro do teu consultório, da tua prática clínica diária, sempre informações relevantes para você, dentista, baseada em evidências científicas, para te levar mais saúde para os teus pacientes. Então, para quem está chegando agora, deixa eu me apresentar. Eu sou dentista, sou cientista, fiz meu PhD em Biologia Oral em Boston, nos Estados Unidos. Foi lá que eu fui apresentada esse tema maravilhoso, né? Essa especialidade que é a saliva, né? Fiquei 6 anos fazendo meu PhD em Biologia Oral, com foco em saliva, indo da clínica de saliva para o laboratório de saliva. Em 2016, voltei para o Brasil com essa missão de trazer os testes salivares, trazer todo o conhecimento de diagnóstico salivar para dentro do teu consultório, meu colega dentista, para que juntos nós conseguimos levar ainda mais saúde para os nossos pacientes. Hoje eu estou aqui em São Paulo, estou falando com vocês aqui do meu consultório em São Paulo. Moro aqui, né? Acabamos voltando ao Brasil. Sou professora de graduação e pós-graduação em odontologia aqui em São Paulo, também professora nos Estados Unidos e Canadá. E a minha área de expertise é a saliva, com isso que eu trabalho. Saliva é muito lindo. Eu estava agora, deixa eu só minimizar aqui. Eu estava agora, deixa eu voltar para vocês. Eu estava agora aqui fazendo algo muito especial e eu estava contando para a equipe que veio aqui hoje. Eu disse: olha, o meu mundo é esse, meu mundo é saliva. Eu faço isso porque eu tenho certeza, e a ciência comprova isso, e a clínica também, que através da saliva a gente consegue levar ainda mais saúde aos nossos pacientes. Então, vamos ao tema de hoje, né? Como decidir o melhor tratamento para a boca seca, certo? Então, vamos lá. Primeiro, por que isso é importante? Bom, isso é importante porque o motivo de tu estar aqui já mostra o quanto isso é importante. Tu deve ter percebido no dia a dia do teu consultório que cada vez mais tu está atendendo pacientes com boca seca, né? Porque ou é um paciente que está fazendo uso de medicamentos tirostômicos, falamos recentemente sobre como hoje 50% de todos os medicamentos, certo? A venda hoje tem algum efeito colateral boca seca, ou seja, estão associados à sensação de boca seca ou xerostomia. Ou às vezes é um paciente que tem alguma condição sistêmica, pode ser uma doença autoimune, como síndrome de Sjögren, ou outras doenças autoimunes. Então, pode ser um paciente que passou por radiação da região de cabeça e pescoço. Então, por diversos motivos, porque os motivos são muito grandes das causas, já vamos falar também sobre isso, o paciente ele chega no meu consultório com boca seca. Então, cabe a mim, um dentista atualizado, como o doutor Mário, que acabou de entrar aqui. Boa tarde, querido amigo, seja muito bem-vindo. Ou dentista atualizado como Eduardo, que também entrou. Querido Eduardo, dentista Saliva Pro de Brasília. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Boa tarde também para ti e a todos presentes. Então, tem que ser um dentista atualizado para saber diagnosticar e tratar esse paciente. Então, o que eu quero te trazer aqui hoje nessa live é de forma bem prática como decidir o melhor tratamento para o paciente com boca seca. Bom, primeiro, chave do sucesso de todas as terapias do nosso consultório, e a Vivi, que também está mandando aqui as gotinhas de saliva, também dentista Saliva Pro, está chegando agora, e ela vê isso no consultório dela, o Eduardo, o Mário, todos nós vemos isso no nosso consultório. A chave do sucesso para o tratamento de boca seca vai sempre se iniciar pela definição da causa, ok? Então, a chave do sucesso
para o tratamento de boca seca do nosso paciente é a definição da causa. O que está causando aquela secura oral nesse paciente? E a partir daí, eu vou seguir no meu tratamento, eu vou seguir, se possível, certo, no estímulo dessa glândula salivar, ou junto com o estímulo, ou quando não possível o estímulo, eu vou dar mais conforto ao meu paciente apenas. Então, nisso, a chave do sucesso, passo 1, anota aí. Primeiro passo, como decidir o melhor tratamento para o meu paciente. Primeiro passo é definir a causa. O que está causando a boca seca? E a Celine, que está entrando agora, ela é uma dentista Saliva Pro da região norte do Brasil. A Celine, ela já faz no consultório dela a anamnese Saliva Pro. O que é a anamnese Saliva Pro? É uma anamnese mais completa. É uma anamnese que vai passar por outros órgãos e sistemas. É uma anamnese que ela entende que esse meu paciente que está com boca seca, ele muito provavelmente não está com apenas esse sinal e sintoma. Que esse paciente, muitas vezes, ele está com uma exocrinopatia. E como que eu, dentista, vou saber isso? Perguntando. Começa por uma anamnese mais completa, que vai passar por todos os órgãos e sistemas. Pode ser aí que tu já veja que o teu paciente, além de boca seca, ele tem também os olhos secos. Se é uma paciente mulher, tu já vai suspeitar, por exemplo, de síndrome de Sjögren, e tu mesmo já pode pedir exames complementares. Dentro da nossa odontologia, é nossa responsabilidade, missão e ética levar ainda mais saúde para o nosso paciente. E todos os exames complementares que vão nos auxiliar a isso podem e devem ser feitos no dia a dia do nosso consultório. Então, nesse caso, um paciente com boca seca, cabe a nós fazermos uma anamnese super completa, essa anamnese que faz perguntas sobre outros órgãos e sistemas e não apenas a cavidade oral. E também cabe a nós, muitas vezes, pedirmos exames complementares, como, por exemplo, no caso de suspeita de doença autoimune, a gente pede exames para autoanticorpos pelo sangue. E sim, dentista, é você que vai pedir esse exame para o seu paciente. Então, primeiro passo, chave do sucesso, passo 1, para decidir o melhor tratamento, é definir a causa. Uma vez a causa estabelecida, e a causa, como eu disse lá no início, pode ser o paciente tem uma doença autoimune, o paciente faz uso de um medicamento xerostômico, ou o paciente está simplesmente desidratado. Olha isso, esses tempos atendi uma paciente que estava com dengue, paciente completamente desidratado, por isso que ela estava com secura oral, deu teste positivo de dengue, passou o quadro viral, recuperou toda a função salivar. Olha que fácil, olha que simples, né? Então, lógico, buscar a causa. Quando possível, eliminar a causa, e quando não possível eliminar a causa, é sempre possível a gente dar mais conforto e função para esse paciente. Então, passo 1, determinar a causa. Passo 2, determinar se esse é um paciente cujas glândulas salivares estão aptas ou não a responder ao estímulo. E aqui, eu sei que eu falando, mas que isso, Débora? É fácil, dentista, é simples. É um teste que tu vai fazer que dura 5 minutos no teu consultório, cialometria. E com esse teste, tu vai definir se as glândulas salivares estão funcionando, respondem ao estímulo, ok? Então, é um teste de função salivar feito na nossa prática clínica diária. É um teste que tu pode fazer em todos os pacientes que vêm com essa queixa de boca seca. Então, vamos lá. Como que eu faço esse teste? É simples, inclusive já tem vídeo específico sobre cialometria aqui no meu canal do YouTube. De novo, se está gostando, dá aí um like. Ó, legal, a pessoal está mandando aqui boa tarde. Dá aí um like se você está gostando. É simples, faz o teste de cialometria. Sob estímulo mecânico, eu vou ver se a glândula está respondendo ao estímulo ou não. Pacientes desdentados ou outros casos específicos, no consultório também pode fazer estímulo químico, tá? Então, esse também faz parte dos testes de função salivar. A gente faz com ácido cítrico, é super tranquilo também de fazer no consultório e vai ver se esse paciente responde ou não ao estímulo, se essa glândula salivar está ou não viável. E a partir daqui, desse passo 2, tá? Que é paciente responde ao estímulo ou não responde ao estímulo, daí eu vou definir o melhor tratamento para boca seca.
Se é um paciente que responde ao estímulo, que é o que a gente chama de paciente respondente, glândula salivar está viável, eu posso entrar com diferentes tipos de estímulo. A gente vai ter tanto estímulos através de medicamentos, ok? Como estímulos físicos. Eu já vou falar sobre isso. Paciente que não responde ao estímulo, eu vou entrar então com um protocolo para dar mais conforto, protocolos mais paliativos que não vão então envolver o estímulo dessa glândula, porque essa glândula não responde mais ao estímulo. Bom, vamos lá. Como que eu faço isso? Então, relembrando, passo 1, buscar a causa. É um medicamento? É só um medicamento? É uma doença autoimune? É algo sistêmico? Paciente desidratado? Paciente estressado? O que está causando a boca seca? Passo 1, tentar eliminar a causa, se quando possível. Passo 2, paciente responde ou não ao estímulo. E passo 3, nós vamos entrar nos protocolos de tratamento. Recentemente, junto com o grupo de pesquisa da professora Nailê Damé Teixeira, da UNB, eu tive a grande honra de participar de 2 revisões da literatura. A gente fez uma busca sistemática na literatura para vermos o que a gente tem hoje de protocolos de estímulo físico para tratamento de boca seca. Eu vou até abrir aqui para vocês, deixa eu pegar aqui. Quero pegar aqui para vocês o estudo. Esse estudo ele já está publicado, tá? Olha, que interessante. Enquanto eu pego aqui, eu já respondo a tua pergunta, Celine, que ela leu um estudo recentemente, me envia, tenho bastante interesse nisso, Celine. Olha que interessante. Ela botou ali um artigo relacionando agricultores, olha que interessante, expostos a agrotóxicos com boca seca. Olha isso. Então, me envia, tem bastante interesse nisso. Então, vamos aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente o estudo que a gente publicou aqui, junto com a professora Nailê. Tá no PDF. Achei já. Achei. Primeiro estudo, e isso depois... Quem aqui, ó, quem é Saliva Pro já recebeu esse estudo traduzido, tá lá na nossa biblioteca de artigos científicos, o estudo já tá lá. Quem ainda não é Saliva Pro, mas está no meu canal do Telegram, eu vou enviar esse estudo para vocês no canal do Telegram, tá? Para vocês lerem. Na verdade, são 2 estudos, eu vou enviar os 2 estudos em PDF para vocês lerem, tá? Para vocês acessarem. O primeiro estudo, quem ainda não está no meu canal do Telegram, é super fácil de entrar, tá? É a Dentista Cientista no Telegram. Entra lá, assim que acabar essa live, eu vou colocar os 2 estudos lá. Vamos lá. Qual foi o primeiro estudo? O primeiro estudo, lembra que eu falei que uma das causas de boca seca, de disfunção salivar, é pacientes que passaram por radiação de cabeça e pescoço? Então, o primeiro estudo que a gente publicou foi o manejo clínico de disfunção salivar em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. A gente fez uma revisão de escopo sobre métodos de estímulo físico para a salivação, tá? Então, a gente tem na literatura, para esse tipo de paciente, alguns estudos, né, já publicados, tá? Mostrando diferentes métodos de estímulo físico. O que seria estímulo físico, Débora? Vamos lá. Desde o simples estímulo mecânico, tá? Através de mastigação, estímulo elétrico, que pode ser extraoral, através de TENS, que é um aparelho da fisioterapia, que sim, nós dentistas estamos autorizados pelo Conselho Federal de Odontologia a utilizar. Esses tempos um dentista me perguntou a resolução, eu mandei lá a resolução que nós também, quando capacitados, estamos autorizados a utilizar. Então, o TENS é um estímulo elétrico extraoral. Nós temos também o estímulo elétrico intraoral. Tem um aparelho criado pelo dentista Andy Wolff, que ele é argentino, ele mora hoje em Israel, e ele criou essa empresa, chama Saliwell, e o aparelhinho é Salipen, que o paciente usa intraoral, é um estímulo elétrico, ok? E nós temos também, lógico, hoje, muitos de nós no consultório temos o laser. Então, aqui, ó, quando a professora Ana Cecília Aranha fala que o laser terapia é feito para ser utilizado na prática clínica diária, a saliva entra nessa também. Então, a gente tem também a fotobiomodulação como estímulo físico, ok? Para pacientes com disfunção salivar. Bom,
De todos os estudos que a gente encontrou na literatura para esses pacientes de manejo clínico de paciente com boca seca que passou por radiação de cabeça e pescoço, tá? 4 desses estudos utilizaram o TENS, que é o estímulo elétrico extraoral. 3 utilizaram laser terapia, ok? E nós tivemos também estudos que usaram acupuntura e estudos que associaram acupuntura e TENS, tá? O que a gente concluiu nesse primeiro artigo que a gente viu nessa revisão da literatura e qual que é a aplicabilidade clínica para você, dentista, me assistindo hoje? A gente viu que a terapia de estímulo físico, ela funciona sim, ok? E principalmente quando é feita como se fosse uma terapia profilática. Olha isso parece ter mais efeitos do que aplicado, né, já como terapia. Então, já que o paciente utiliza profilaticamente esses estímulos nesses pacientes específicos. Além disso, a gente não encontrou na literatura um protocolo bem definido, ok? Então, a gente não tem assim, olha, laser, esse é o protocolo. Dentro do Saliva Pro, até baseado em toda a minha experiência clínica e de ciência, a gente até estabelece o protocolo que hoje é considerado o melhor baseado em evidências científicas, mas o que tu vê em publicações são hoje diferentes protocolos, na verdade, sendo testados, tá? Para diferentes estímulos físicos. Então, dependendo do estímulo, tem diferentes protocolos sendo utilizados. Óbvio que a gente precisa de ainda mais estudos para definir. Não, sinceramente, não acho que vai ser assim o mesmo protocolo para todos os pacientes, porque todos os dados que tu coletou lá no início do teu atendimento, no teu diagnóstico, tu vai usar isso na definição do teu protocolo. É um paciente que vai fazer 5 sessões de laser terapia, 10 sessões, a gente faz a reavaliação entre as sessões. Como que reavalia ou como que faz a avaliação inicial? Sempre testes validados, então isso é muito importante. Então a gente sempre utiliza o questionário de xerostomia, isso é o básico do básico. A gente sempre faz os testes de função salivar, da forma como foram, né, validados, e usa isso então para ir avaliando o teu procedimento terapêutico. Então, estímulo físico, o que a gente tem para te resumir? Nós temos... legal. Estímulo físico, o que nós temos? Nós temos estímulos mecânico. O mais simples estímulo mecânico para o paciente com boca seca é mastigar chiclete sem açúcar. Até o professor Jaime Cury me mandou recentemente o estudo que ele fez na década de 80. Fica aqui um abraço, grande admiração pelo professor Jaime Cury. Inclusive, na mesma época que o professor Colin Downs também estudava fisiologia salivar, nós temos aqui o nosso grande exemplo, né, em bioquímica oral, em flúor, aqui em pesquisa odontológica como um todo, que é o professor Jaime Cury. Ele me mandou recentemente um print do estudo que ele fez com goma de mascar, certo? Para estimular a salivação lá na década de 80. Fiquei bem emocionado, o professor sabe, de receber esse estudo. Ele sabe que eu fiquei literalmente assim, babando de apreciação a todo o trabalho dele, né? Pelos trocadilhos, né? Salivando, babando. E por que te falo isso? É o estímulo mais básico que a gente tem para o paciente com boca seca, é o mastigar um chiclete sem açúcar. Lógico que o professor Jaime mostrou isso muito bem, que não é ficar simplesmente mastigando, que chega um momento que a glândula salivar ela não responde mais tanto a esse estímulo, então a gente dá uma mastigação por um período curto de tempo do chiclete sem açúcar. Quando o paciente consegue mastigar, não tem disfunção temporomandibular, isso é algo simples, fácil e que ajuda bastante. Outro estímulo que a gente tem físico, já mencionei, a laser terapia, fotobiomodulação, importante para você me assistindo hoje, fotobiomodulação extraoral e intraoral. Chave do sucesso para o conforto do teu paciente, muitas vezes, é a fotobiomodulação intraoral, porque é intraoral que tu vai conseguir estimular as glândulas salivares menores, que são as principais responsáveis pela viscoelasticidade salivar, as principais produtoras das mucinas salivares e, consequentemente, daquelas proteínas que dão o conforto oral para o teu paciente. Então, além do estímulo extraoral, tu quer também fazer o estímulo intraoral. Além disso, nós temos estímulos elétricos, como eu falei, certo? Tanto extraoral via TENS como intraoral via Salipem. Nesses pacientes que respondem ao estímulo, nós temos também o uso de medicamentos, ok? Como pilocarpina, por exemplo. Então, estímulo
medicamentoso. Esse estímulo de medicamentos tem um excelente resultado para pacientes com síndrome de Sjögren, ok? Toda essa prescrição, esse protocolo é sempre feito com o médico que está acompanhando a paciente, então a gente faz sempre em conjunto, porque muitas vezes esses medicamentos que estimulam a salivação têm outros efeitos colaterais, então vale a gente, né, analisar para ver, né, se nesse caso do paciente é adequado ou não entrar com estímulo medicamentoso, mas saiba que quando bem utilizado, quando utilizado nas doses corretas, funciona assim muito bem em pacientes. Então, aqui, mais uma opção de estímulo. E quando o paciente não responde, que é o outro lado, né, que eu falei para vocês. Então, a gente tem o paciente respondente e o paciente não respondente. Bom, quando o paciente não responde, daí eu vou ter que entrar com o tratamento paliativo. Eu gravei uma live inteira falando sobre saliva artificial e o tema da live é por que saliva artificial não funciona. Então, geralmente ela estraga as propriedades da saliva remanescente nesse paciente. Mas se é um paciente que está com uma secura oral extrema, esse paciente ele vai ter que fazer uso de uma saliva artificial, ele vai ter que fazer uso também ou de um spray intraoral, às vezes os géis à noite, principalmente, esse paciente vai usar, vai estar lubrificando os lábios constantemente com vaselina. Então, são pacientes que tu vai ter que entrar com protocolos paliativos, sim, para dar mais conforto para esses pacientes. Bom, resuminho da nossa live de hoje, como definir o melhor protocolo, né? Como definir o melhor tratamento para o paciente com boca seca. Passo 1, definição da causa. Passo 2, definição se esse é um paciente cujas glândulas salivares respondem ou não ao estímulo. E passo 3, daí a gente vai entrar com estímulos para essas glândulas salivares, pode ser os estímulos físicos, estímulos medicamentosos, e isso pode ou não ser associado a tratamentos paliativos, e quando o paciente não responde ao estímulo, nós optamos, então, pelos tratamentos paliativos apenas, que conseguem restabelecer, mesmo que momentaneamente, mas é algo que o paciente ele vai ter que fazer uso disso, do conforto desse paciente. O que é importante na terapia? Dicas clínicas que eu dou para vocês, tá? Reavaliação. Então, tu vai fazer o teu protocolo, faz o diagnóstico, fecha bem o diagnóstico, ok? O que está causando, tem como eliminar a causa, sim e não, responde ao estímulo, sim e não, entra com a terapia. Dentro do Saliva Pro, lá quando eu lancei o Saliva Pro, eu coloquei um Saliva Manager. Mesmo se você não é Saliva Pro, eu te aconselho a ter isso. A ter uma tabela de Excel no seu consultório, com todos os pacientes, qual era o diagnóstico, quais eram os parâmetros clínicos e como tu tratou, ok? Isso é algo muito bacana. Eu sei, Débora, eu venho da pesquisa, eu gosto muito, né, de sistematizar todo o atendimento, mas é algo que pode te ajudar bastante, principalmente quem está começando a tratar a boca seca agora. Isso vai te ajudar a dar mais segurança para seguir em frente. Falando em ter mais segurança, todos os tratamentos que tu vai trazer para dentro do teu consultório tem que ser sempre baseado em ciência. Então, mencionei aqui um dos estudos que a gente publicou recentemente sobre, a gente revisou todos os artigos já publicados sobre estímulo físico. O que a gente tinha? Estímulo físico para paciente com câncer de cabeça e pescoço e disfunção salivar, hipossalivação, ok? O que a gente viu? Que dos estímulos físicos já reportados na literatura com possíveis efeitos benéficos, a gente tinha fotobiomodulação através de laser terapia, estímulo elétrico extraoral e intraoral, e também nós vimos reportado na literatura o uso de acupuntura, com diferentes graus de evidência. Em geral, a grande maioria eram estudos com grau de evidência baixo, por isso que deixo claro que mais estudos são necessários, por isso que a própria equipe da professora Naila da Teixeira da UNB, enquanto nós falamos, eles estão conduzindo diversos estudos clínicos randomizados, exatamente para a gente definir o melhor protocolo terapêutico para cada paciente. Lá na UNB, eles trabalham com uma coorte de pacientes diabéticos, o que entra no segunda publicação que eu quero trazer hoje para vocês. Antes da gente encerrar, deixa eu abrir aqui para vocês. Estou abrindo aqui a minha pastinha de publicações. É uma publicação que aqui, a primeira publicação, a primeira autora era a Camilinha, que teve a colaboração da professora Dani, da Fernanda, que está conosco no Saliva Pro, maravilhosa, Fernanda de Paula Nunes.
Professora Maria do Carmo, professora Nailê da Teixeira, como eu já falei. E o segundo estudo foi uma revisão sobre tratamento de hipossalivação em pacientes com condições sistêmicas. Então, aqui entra, por exemplo, pacientes com diabetes, ok? E aqui, de novo, a gente investigou os tipos de estímulo físico. A gente viu 24 estudos, sendo que desses tinha muitos estudos usando TENS, alguns estudos usando acupuntura, outros usando laser terapia também, né? Fotobiomodulação nesses pacientes. De novo, né? Tinha um protocolo clínico bem definido de manejo? Não. Então, a gente ainda precisa de mais estudos na literatura para saber, né, qual. Nunca vai ser assim um protocolo só, sempre vai adaptar para o teu paciente, mas a gente ainda precisa de mais evidência a esse respeito, tá? Além disso, o que a gente viu é que em todos os pacientes, olha aqui que interessante, eu vou ler a conclusão do estudo para vocês, tá? Entre os diferentes grupos, aqueles indivíduos com síndrome de Sjögren eram os que apresentavam a pior resposta ao estímulo físico. Lembra que eu falei para vocês que o paciente com síndrome de Sjögren é quem apresenta a melhor resposta ao estímulo medicamentoso? Pois é, né? Então, aqui é a chave do sucesso. Tu tem que estar a par dos estudos para te conseguir tratar. Então, vai fazer estímulo físico em pacientes com Sjögren, se vai ser os que não vão responder tão bem, sendo que estímulo medicamentoso funciona melhor. Aqui, né? Aqui, a beleza de tu ter o conhecimento para usar na tua prática clínica. Enquanto, olha que interessante, aqueles pacientes que tinham hipossalivação induzida por medicamentos foi os que tiveram o efeito mais favorável ao estímulo físico. E esse paciente que está tendo xerostomia boca seca e disfunção salivar devido ao uso de medicamento é o que mais vem no teu consultório. Hoje, uma das principais causas de boca seca é o uso de medicamento. E olha o que eu estou te trazendo aqui. Eu vou postar esse artigo também lá no canal do Telegram para vocês, tá? Quem ainda não está no Telegram, dentista cientista no Telegram, entra lá. Olha o que eu estou te trazendo aqui. Eu estou te trazendo aqui que quando o paciente ele é respondente, quando é o paciente que responde ao estímulo, eu estou te trazendo aqui que esse paciente, se é um paciente, por exemplo, que tem boca seca devido ao uso de medicamentos, tá? Esse é um paciente que ele vai responder bem ao estímulo físico. Olha que bárbaro! Aqui que é isso? Conhecimento com aplicação direta na prática clínica. Ó, o Eduardo pergunta do Chili Melts, ok? Olha que interessante, que eu até vi recentemente chegando no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa também tem. Isso a gente indica para pacientes com apenas, tá? Pacientes com hipossalivação severa para usar à noite. Essa é a indicação que hoje a gente tem ciência para Chili Melts, tá? De novo, paciente que tu consegue estimular, que responde bem ao estímulo, esse paciente que eu acabei de te dizer, Eduardo, paciente que está com boca seca causado por medicamento, tu não precisa do Chili Melts. Agora, o paciente com uma hipossalivação severa, às vezes o paciente passou por radiação de cabeça e pescoço, ele precisa desse conforto mais de noite. Então, sim, a gente vai utilizar e a ciência mostra que o paciente, ele reporta, sim, mais conforto. Então, lógico, pessoal, chegamos, ó, quase 30 minutos, os casos específicos, depois vocês vão mandando as dúvidas, comenta aqui nos comentários, dá o like, manda lá via direct para mim. Gente, estou aqui para vocês levarem mais saúde para os pacientes de vocês. Essa é a missão, esse é o propósito, sempre embasado em ciência. É a saliva na prática clínica diária baseada em ciência. Queridos, amei que mesmo estando 1 hora atrasada aqui devido, né? Vocês sabem como é amanhã do consultório. Amei que muitos vieram no ao vivo, a live fica gravada e aqui, ó, contem comigo. Em breve, cada vez mais novidades. Estou já com o simpósio internacional agendado, então em breve vou trazer para vocês tudo o que vai acontecer por lá, para cada vez mais vocês levarem mais saúde aos seus pacientes dentro dos seus consultórios, um diagnóstico mais eficiente através da saliva e assim levando, né, ainda mais qualidade de vida para todos os nossos pacientes. Um prazer estarmos juntos, contem comigo.